Alô pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai responder a sua pergunta, que eu tenho certeza que você aí do outro lado está se fazendo. Quando o elenco principal do Flamengo vai estrear na temporada? E por que eu estou levantando essa questão? Porque hoje, domingão, dia 11 de janeiro, o Flamengo entra em campo e estreia na temporada. Mas o Flamengo será representado pela garotada. Eu aqui, de uma maneira carinhosa, venho chamando, a Fla Kids. Inclusive, a gente vai falar aqui o provável time titular do Flamengo para essa estreia no Campeonato Carioca e também em 2026. Mas quando o elenco principal, que se reapresenta nessa segunda, dia 12, vai estrear? A gente vai tentar responder essa pergunta para vocês, trazer toda essa questão, porque eu fui apurar lá no Flamengo e vou trazer aqui para você aí do outro lado tirar essa sua dúvida. Tem também atualização sobre Vitor Hugo, jogador sendo vendido pelo Flamengo ao Atlético Mineiro. E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. E essa história que vem da Itália e dá conta de que a Arrascaeta interessa ao Napoli. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que há de verdade sobre o tema. Bora explicar também sobre o futuro de Marcos Antônio e Breno Bidon, jogadores do São Paulo e do Corinthians, ambos especulados no Flamengo. Só um deles interessa de verdade. A gente vai trazer muita coisa no vídeo de agora, mas antes, galera, um recado especial, tá? Agora vamos para as informações. O Vitor Hugo, vendido pelo Flamengo por 2,5 milhões de dólares, por 50%, Flamengo mantendo 50%, desembarca hoje 16 horas lá em Belo Horizonte para se apresentar ao Atlético Mineiro e assinar o contrato válido por 5 temporadas. E por que eu estou falando do Vitor Hugo? Porque eu vi algumas mídias que cobrem o dia a dia do Atlético, e assim, repercussão em Twitter, fake news, né, que estava começando a se tornar verdade. Muita gente me mandando mensagem perguntando se o Atlético Mineiro tinha desistido da contratação, se tinha dado problema nas garantias bancárias. Olha, o jogador chega hoje, domingão, dia 11 de janeiro, em Belo Horizonte, e vai se apresentar à equipe mineira. Ó, programação detalhada do Flamengo, dos jogadores do Flamengo que vão enfrentar a Portuguesa nesse domingo. 12 horas, almoço. 15 horas, aquele famoso lanche reforçado. 4h15, saída para o estádio. 4h30, chegada prevista ao Raulinho de Oliveira, estádio lá em Volta Redonda. E 18 horas, a bola rola para Flamengo e Portuguesa no Raulinho de Oliveira. O provável time do Flamengo tem Léo Nanete, Daniel Salles, João Vitor, Iago e Johnny, Pablo Lúcio, Bruno Xavier e Guilherme, Joshua, Douglas Telles e o Wallace Ian. Lembrando, como a gente trouxe aí, o Wallace Ian é do elenco principal e está reforçando a Fla Kids nessa estreia no Campeonato Carioca. Jogadores para ficarem de olho aí: Léo Nanete, muito bom goleiro; Daniel Salles, muito bom lateral direito; João Vitor e Iago são os zagueiros que você já conhece muito bem. Eu gosto muito do Pablo Lúcio, volante, que também joga de segundo volante, joga de meia, alto. Para mim, esse jogador, vocês têm que ficar muito de olho. Jogador extremamente versátil. Gosto do Bruno Xavier, gosto do Guilherme. Douglas Telles, você já conhece muito bem, jogador que o Felipe Luiz gosta muito. E o Wallace Ian, vocês obviamente já conhecem. Bom, beleza, a garotada entra em campo hoje, nesse domingo, dia 11 de janeiro. E quando o elenco principal, que se reapresenta nessa segunda-feira, vai estrear na temporada? Eu sei que muita gente está se perguntando isso, porque eu venho recebendo muitas perguntas em relação a essa situação, e eu fiz essas perguntas lá no Flamengo para saber se já tem algum planejamento definido. Vou trazer aquilo que eu apurei. Essas perguntas aí eu fiz à pessoa do Flamengo e a pessoa respondeu: nada definido. O que há de momento é que cada profissional envolvido nesse planejamento tem um pensamento e ou teoria. Para bater o martelo, o chefe do departamento médico, Fernando Sasaki, o chefe da preparação física, Diogo Linhares, Felipe Luiz, que é o treinador, obviamente vocês sabem disso, e José Boto, o diretor, eles vão se reunir nessa segunda-feira, dia 12, dia da reapresentação do elenco, e eles vão traçar todas as estratégias montadas para esse início de temporada. E por que isso é importante? Vamos lá, no dia 21 de janeiro, jogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo já tem o primeiro clássico na competição, contra o Vasco. No dia 25, ou seja, 4 dias depois, o Flamengo já pega o Fluminense, segundo clássico. No dia 28, 3 dias depois,
O Flamengo tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, um jogo muito difícil. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro será a prioridade do Flamengo novamente. E no dia 1º de fevereiro, ou seja, 3 dias depois, o Flamengo tem a Supercopa do Brasil em Brasília contra o Corinthians. Jogo muito difícil, vale taça, vale uma boa premiação da CBF. Então, o Flamengo, já agora em janeiro, alguns dias depois da reapresentação, após as férias, já terá uma sequência duríssima na temporada. Então, será de suma importância esse planejamento que eles vão definir nessa segunda-feira. Porque, na boa, gente, a gente sempre fala aqui que uma pré-temporada costuma ser de 20 a 30 dias. O Flamengo não terá esse período de pré-temporada. Ontem o Abel Ferreira, depois do jogo contra o Palmeiras, falou sobre isso, que a pré-temporada ela será feita com as competições em andamento. É assustador o que acontece no futebol brasileiro, gente. É uma várzea o calendário do futebol brasileiro. Ah, eu sei que a gente todo ano fala isso. Sim, eu vou falar isso. Eu, como jornalista, eu não posso deixar de criticar o calendário do futebol brasileiro. Por conta disso, essa é a importância de você ter um bom elenco. Por exemplo, no Flamengo, o debate time titular, com o passar do tempo, vai se tornar um debate vazio. É discutir o sexo dos anjos. Por quê? Porque não vai ter time titular. É jogo a todo momento. Toda hora você tem que ficar girando o elenco, os jogadores. O time que não tiver um bom elenco vai ficar pelo caminho. Esse calendário do futebol brasileiro, ele exige demais dos atletas. E lembrando, esse ano ainda tem parada para a Copa do Mundo. Nossa Senhora, então será uma sequência duríssima. Vamos ver. Tendo essa definição, a gente traz aqui no canal Vinei Casagrande, e tendo qualquer novidade no mercado da bola do Flamengo, a gente também traz por aqui. Tamo junto, forte abraço e fui! Quero falar de Thiago Almada e Palmeiras. A gente está vendo aí a imprensa argentina noticiar, a imprensa paulista confirmar a negociação do Palmeiras para ter Thiago Almada, hoje jogador do Atlético de Madrid. Gente, vou ser muito sincero, o Flamengo tem a obrigação de tentar a contratação de Thiago Almada. O Flamengo tem dinheiro em caixa, é um jogador que joga muita bola, mostrou isso em 2024, quando foi o principal jogador do Botafogo nas conquistas da Libertadores do Campeonato Brasileiro. É jovem e vai deixar o Palmeiras se reforçar. Ainda tem outro ponto, o Arrascaeta ele praticamente virou atacante. Hoje o único meia de ofício é o Carrascal, que faz aquela função ali. O Thiago Almada seria uma baita contratação. O Flamengo, repito, tem a obrigação de tentar o Thiago Almada. Até a gravação desse vídeo, eu não tenho informação que o Flamengo vai tentar. Não tenho essa informação, é apenas uma opinião. Lendo tudo que está sendo dito aí do interesse do Palmeiras em ter Thiago Almada. Inclusive o Palmeiras também está indo atrás do John Arias. O Flamengo tem a obrigação de tentar o meio argentino. Tem que pelo menos tentar. Não pode perder essa grande oportunidade. Tem dinheiro em caixa, isso é o mais importante. Por falar em dinheiro, o Flamengo vai receber um bom valor aí na venda de um jogador. Trata-se de Vitor Hugo, porque o Atlético Mineiro comprou o Vitor Hugo junto ao Flamengo e vai desembolsar 2,5 milhões de dólares por 50% do meia. Isso dá em torno de 13 milhões de reais e o Flamengo vai manter 50%. Mas, Venê, esse jogador não estava no Santos emprestado? Pois é, a negociação foi o seguinte, o jogador estava emprestado ao Santos e aí o Santos ele tinha a escolha de cobrir a oferta caso o Flamengo recebesse a oferta para vender o jogador. O Atlético Mineiro ofereceu 2,5 milhões de dólares por 50%. O Flamengo avisou ao Santos, Santos, e aí, vocês vão querer cobrir a oferta? O que o Santos fez com o Atlético Mineiro? Ô Galo, vocês querem ter o Vitor Hugo? Beleza, a gente tem o direito de comprar o jogador, de cobrir a oferta. A gente vai fazer o seguinte, eu não vou cobrir a oferta, vou dar o direito de vocês comprarem, a gente fica com a taxa de vitrine de 10%, mas você me empresta o Gabriel Menino por uma temporada. Pode ser? Beleza, pode ser. E aí o Santos e o Atlético Mineiro fecharam desse jeito. O que o Flamengo fez? Beleza, Atlético, eu só vou exigir aqui garantias bancárias no pagamento de 2,5 milhões de dólares. Tudo bem para vocês? O Atlético Mineiro foi lá,
deu as garantias bancárias que o Flamengo pediu, o Santos acertou, então os 3 clubes se acertaram e ficou tudo certo. E para mim foi uma ótima venda para o Flamengo. Por quê? Seria um jogador que estava sendo dado a um clube de Portugal. Vocês vão se recordar disso. O Flamengo estava liberando de graça, ficando apenas com 50%. Hoje o Flamengo ganha 13 milhões de reais por 50%. Para o Flamengo foi maravilhoso. E por falar em algo maravilhoso, o Flamengo deu um chapéu no Botafogo e está muito próximo de contratar o goleiro Andreu. E eu vou explicar toda a situação para vocês. O goleiro Andreu, hoje no Gil Vicente, ele tem contrato até o meio do ano. E ele tem 2 representantes. Um dos representantes do goleiro estava fechando com o Botafogo. Só que esse representante, ele tem uma pequena parte do jogador. O restante é do Juliano Bertolucci. Esse representante que tem a pequena parte se acertou com o Botafogo. Só que esqueceu de combinar com o principal representante do atleta, que é o Juliano Bertolucci. Em nenhum momento o Juliano Bertolucci se acertou com o Botafogo. O Juliano Bertolucci ele estava acertando o goleiro Andreu no Bahia, Grupo City e tal. Estava tudo encaminhado. O jogador em nenhum momento esteve próximo, de fato, de assinar com o Botafogo. Ele estava mais perto do Bahia do que propriamente do Botafogo. E aí, vocês vão se recordar que, de fato, José Boto e Felipe Luiz foram a um jogo do Gil Vicente. E depois desse jogo, o José Boto conversou com o Juliano Bertolucci sobre outras situações, sobre Caio Jorge, que já já a gente vai falar, porque é o mesmo representante do Caio Jorge, sobre a situação do Cebolinha, que já já a gente vai falar, sobre a situação do Pedro, que é atacante, ou seja, são jogadores do mesmo representante. E aí o Juliano Bertolucci falou, vem cá, vocês foram ao jogo aí, e aí, o goleiro Andreu? Aí o Boto perguntou, qual é a situação? Como é que tá isso? Aí o Juliano explicou, tá assim, assim. Aí o Boto falou, olha, uma boa oportunidade de mercado, eu vou querer. Vamos fechar um contrato de 4 anos aí? Pode ser? Aí o Juliano, opa, entre Bahia, Botafogo interessado, Flamengo, eu prefiro o jogador no Flamengo. Vamos fechar 4 anos de contrato. Tá acertado entre eles. Só que o Flamengo, para ter o jogador já nessa janela, o que o Flamengo fez? Foi no Gil Vicente e ofereceu 1,5 milhão de euros para o Gil Vicente liberar o jogador agora. Só que o Gil Vicente não quer liberar. Como assim? Mas vai perder o jogador de graça. O Gil Vicente prefere ter o jogador até o meio do ano e depois perdê-lo de graça a receber agora 1,5 milhão de euros e liberá-lo. Porque o Gil Vicente entende que no meio do ano vai conseguir contratar um outro goleiro e iniciar a temporada com outro goleiro. Agora, eles entendem que não podem perder o goleiro titular da posição. Então tá nessa situação. Entre Flamengo e jogador, tudo certo para assinar um pré-contrato de 4 anos. Beleza. Só que o Flamengo está tentando a liberação imediata e oferecendo 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente. E o Flamengo aguarda a resposta. Beleza. Então o Flamengo está contratando o Andreu e está esquecendo o Gabriel Brazão? Não. O Flamengo entende que o goleiro Andreu é uma oportunidade de mercado. Porque é jovem, tem potencial, pode ser muito bem trabalhado. Só que o Flamengo mantém interesse no Gabriel Brazão do Santos. Mas o Flamengo já tem o Rossi. Ok. O Flamengo quer ter 3 goleiros muito bons no elenco. E é isso. É esse o movimento que o Flamengo está fazendo. Então o Flamengo, entre aspas, deu um chapéu no Botafogo e saiu na frente do Bahia para ter o jogador. E está muito próximo de assinar esse contrato válido por 4 temporadas com o goleiro Andreu, que no primeiro momento nunca esteve no alvo do Flamengo, mas depois de uma conversa entre José Boto e Juliano Bertolucci, tudo acertado. E por falar em Juliano Bertolucci, Cebolinha também é jogador dele, e aí o Juliano avisou, ó, Fluminense e o CSK demonstraram interesse em Cebolinha, o que vocês pretendem fazer? O Flamengo foi e respondeu, nós queremos renovar o contrato do Cebolinha. O contrato do Cebolinha vai até o fim dessa temporada. Mas, Vene, o Flamengo estava topando negociar o Cebolinha com o Cruzeiro. Claro, se tivesse o Caio Jorge, o Flamengo entende que poderia fazer esse bem bolado aí para ter o Caio Jorge. O Cruzeiro não quis, o Cebolinha acabou ficando e o Flamengo entende que é um jogador importante e vai oferecer uma renovação de contrato ao jogador que tem vínculo até o fim desse ano e a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo
pretende a extensão de contrato de Everton Cebolinha. Eu faria isso? Já dei minha opinião aqui, não faria. Mas é a diretoria do Flamengo, entende muito mais do elenco do que eu, um mero jornalista, dando as minhas opiniões aqui no canal Vene Casagrande. Tem horas que eu acerto, a diretoria erra e vice-versa. E por falar em Caio Jorge, o Flamengo recebeu a seguinte informação. O Caio Jorge vai renovar com o Cruzeiro depois da insistência do Flamengo e oferecer até 30 milhões de euros para ter o jogador. Porém, o Flamengo recebeu a informação, sabe o quê? Que a multa rescisória do Caio Jorge para mercado nacional vai vai despencar ao término desse ano. Em dezembro desse ano, a multa vai cair para 30 milhões de euros. É o mesmo valor que o Flamengo estava topando pagar. Olha, eu não sei não, hein, mas de repente daqui a um ano o Caio Jorge pode pintar no Flamengo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Óbvio que eu estou brincando, seria leviano da minha parte dizer que é algo, entre aspas, planejado pelo jogador, pelos representantes. Pelo contrário, de repente foi uma valorização salarial, mas a pedida do lado do jogador deve ter sido, beleza, a gente topa essa renovação de contrato aí que vocês estão querendo fazer, mas a multa rescisória tem que cair, tem problema? Aí o Cruzeiro deve ter aceitado. 30 milhões de euros no Caio Jorge daqui a um ano também. Já é muita grana agora, depois de ele ter se destacado. Daqui a um ano o jogador pode não jogar tão bem e o valor ser mais absurdo ainda. Bom, ufa, essas são as informações do momento. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, forte abraço e fui! Marcos Antônio será vendido pelo São Paulo ao Flamengo? Se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, a resposta será não. Mas entre dirigentes do Fla e representantes do atleta, a versão é completamente diferente. Os dois lados estão bem otimistas de que essa negociação possa ser concretizada depois da sexta-feira. Por que sexta-feira, 16 de janeiro? Essa é a data da reunião que vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Imagina que o Júlio, precisando de votos de conselheiros, anuncia, na semana que antecede essa votação, a venda do Marcos Antônio, principal atleta do clube. Se ele tinha ainda alguma chance de se manter no cargo, essa chance vai para o espaço. Mas São Paulo não admite, mas pode sim vender o Marcos Antônio depois da votação do impeachment, até porque o Flamengo promete vir com proposta extremamente alta. O atleta já topou se mudar do tricolor para a Gávea. A proposta pro jogador é super interessante, além da possibilidade de ser protagonista em um dos principais times da América do Sul. Marcos Antônio terá direito a um belo aumento salarial. São Paulo não quer falar sobre o assunto com o Flamengo até a votação da próxima sexta-feira. Quero registrar que, em paralelo ao interesse do Flamengo no Marcos Antônio, há a vontade do São Paulo em contratar Alan. E o Flamengo já deixou bem claro que topa emprestar ou negociar o Alan em definitivo, desde que o tricolor conceda a venda em definitivo do Marcos Antônio. A partir do fim da próxima semana, essa história deve esquentar. Quero completar contando que essa é a segunda negociação que depende da votação do impeachment de Júlio Casares. O tricolor já tem um acerto fechado com o Red Bull Bragantino e com representantes do Rodriguinho. O meio-atacante de 21 anos de idade, que não quis renovar contrato com o São Paulo, está acertado com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ainda ficando com 15% dos direitos de uma futura venda. Mas essa transferência vai ser concretizada assim que a votação do impeachment for encerrada. E essa história de que o Napoli quer pagar 25 milhões de euros ou 157 milhões de reais para contratar Arrascaeta, a notícia surgiu de um jornalista italiano com bem pouca repercussão nas redes sociais. De qualquer forma, faz parte do nosso trabalho checar qualquer informação que sai. Pois bem, antes de contar o que eu ouvi de um dirigente do Flamengo, só lembrar que o Napoli não está habituado a fazer esse tipo de operação. Cara, por jogadores acima dos 30 anos de idade, uma das poucas exceções foi o Lukaku, comprado no ano passado por 30 milhões de euros. O Lukaku dispensa apresentações, certo? Em relação ao Arrascaeta, craque na América do Sul, olhado com enorme desconfiança no futebol europeu, já tem 31 anos de idade. Você acha que o Napoli pagaria 25 milhões de euros? Posso assegurar que não existiu proposta, nem sequer sondagem. A fonte rubro-negra com quem conversei para tratar sobre a possibilidade de contratação de Breno Bidon assegurou que não há propostas pelo Arrascaeta. E mais,
que o Arrascaeta está super realizado no Rio de Janeiro. Ele teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2028 com um belo reajuste salarial. Hoje ele ganha pouco mais de 2 milhões de reais por mês, juntando-se aos atletas mais bem pagos do elenco rubro-negro. Você, torcedor do Fla, que se preocupou com a chance de perder o Arrascaeta para o Napoli, pode dormir tranquilo, essa chance não existe. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E o Flamengo entrou na briga com o Palmeiras por Thiago Almada. Nas últimas horas, o representante do meio-atacante argentino foi consultado por José Boto. A ideia do Flamengo era entender as condições para um eventual negócio. Por 20 milhões de euros é possível comprá-lo mesmo? A informação que veio da Espanha ao longo da semana é de que o Atlético de Madrid pede esses 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo também quis entender qual a pedida salarial do Thiago Almada. E mais do que isso, ele topa voltar para o Brasil? Vale a lembrança de que o Thiago Almada, que é titular absoluto da seleção argentina, vai ter várias propostas do futebol europeu. E a tendência é que ele dê preferência para clubes de lá. Diante desse cenário, Palmeiras e Flamengo não são favoritos. Pelo contrário, eles têm capacidade de bancar esses 20 milhões de euros para comprar 50% dos direitos econômicos. Também são capazes de chegar próximo desses 3 milhões de reais por mês de salário a que tem direito o meio atacante no futebol espanhol, mas a preferência do Almada nesse momento é em continuar no futebol europeu. Qualquer atualização sobre o tema, e eu prometo voltar com exclusividade para contar para vocês, também preciso assegurar que o ex-jogador do Botafogo não foi procurado e nem será pelo Cruzeiro. Raposa já deixou bem claro que depois da contratação do Gerson deve parar em relação a reforços, especialmente em relação ao meio atacante. Qualquer possibilidade de negociação está completamente descartada. Qual o impacto que Thiago Almada faria no futebol brasileiro? Quero terminar com uma pergunta. Quem joga mais? Almada ou Arrascaeta? Se você puder, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau! Preciso falar agora sobre Evander, você vai lembrar dele, meio atacante brasileiro de 27 anos de idade, em outras janelas foi pretendido por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Antes de gravar esse vídeo eu entrei em contato com o Evandro Ferreira, que é pai e empresário do Evander, para saber se em algum momento, para 2026, ele foi especulado por times nacionais e a resposta foi não. Isso me chama bastante atenção, porque foram 2 ótimas temporadas, as mais recentes, no futebol dos Estados Unidos. Em 2024, pelo Portland Timbers, 32 jogos, 15 gols e 19 assistências, participação em gol superior a 1 gol por partida. Ele se mudou para o FC Cincinnati, comprado por 15 milhões de dólares, e na primeira temporada na Casa Nova, 43 jogos, 22 gols e 17 assistências. Por 2 anos seguidos, o Evander esteve na seleção da Major League Soccer ao lado de Lionel Messi. E aí vale a lembrança de que o Lúcio Acosta, que tem jogado muito bem pelo Fluminense, que o Almada, que arrebentou com a camisa do Botafogo, foram alguns dos atletas que fizeram sucesso nos Estados Unidos, talvez nem tão grande quanto o Evander, e acabaram por continuar a jogar bem no futebol nacional. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?